Eu sou a Kátia Natural World Aromaterapia. Bem, hoje nós vamos falar em relação às tosses. E sempre que eu digo que a gente tem que entender o que causam, né, os problemas, no caso, o que causam as tosses. Mas antes da gente falar em relação da que causa as tosses, a gente sempre quando vai fazer um tratamento em relação à aromaterapia, o que a gente precisa saber também, né? Se a tosse é seca, se é persistente, se a tosse tem catarro ou não, né? Se a pessoa está conseguindo expectorar ou não. Porque dentro dessas informações a gente vai colocar os óleos essenciais dentro da sinergia, para quê? Para conseguir ter a resposta que você deseja, tá? Porque sempre eu digo, não existe só um óleo que vai tratar um problema, sim, é um conjunto de óleos, tá? Que vai auxiliar para que você tenha a resposta da forma que você quer, tá bom? Bem, outro detalhe que eu falo em relação às tosses, se você parar para observar quando, tá, eu desenvolvo uma tosse, principalmente adulto, né? Que começa do nada, você fala, do nada começou a me dar uma tossinha e tal. Lógico que tem a ver, eu tenho que ver o meio em relação ao que? Ambiente. Se a sua casa está com coisas apodrecendo, com mofo, muita poeira, lógico, isso também pode provocar tosse. Tá? Eu tenho que lembrar dessas causas de limpeza, que isso também ocasiona, tá? Então se você morar no apato, que nem aqui no Japão, que tem alguns apartamentos de prefeitura ou do estado que são muito antigos, então são muito úmidos, tem, às vezes na parede fica mofo, então tem óleos essenciais que a gente também orienta para você passar na parede, para quê? Para matar os fungos e o mofo do local, né? Lógico que também aqui no Japão tem produtos de limpeza para você matar, que o pessoal fala do mofo, do cabi e tal, para você estar matando. Mas dentro da aromaterapia, lógico que a gente orienta também até para você limpar a sua casa, tá? Mas não é limpar a casa, gente, uma vez por mês. Quem tem problema respiratório tem que deixar a casa limpa, né? Quem tem filhos com problemas respiratórios tem que estar tomando cuidado, sempre eu falo isso, e na limpeza da casa sempre é importante. Mas só em relação à limpeza da casa, outro detalhe que a gente tem que tomar cuidado, que seria o quê? O emocional. Por quê? Porque às vezes você passou atravessada com alguma coisa que você não gostou, que a pessoa falou e você engoliu e ficou ali, sabe? Foi passando o tempo, você foi lá, putz, por que será que a pessoa falou isso? Ah, eu devia ter falado isso, ah, eu devia ter falado, eu devia e não falou nada. E aquilo fica ali e de repente começa a desencadear a tosse. Então, para você entender, sempre um detalhe muito importante é aquela coisa que está te incomodando. Então, às vezes são coisas que às vezes eu precisava falar, sabe aquela coisa de que está incomodando e depois fica aquela tosse? Então eu tenho que lembrar disso. Muitas vezes por mágoas, tá? Muitas coisas que às vezes não é de um dia, lógico, às vezes tem coisas que não é do dia pra noite, gente. São anos acontecendo e tem uma hora que você tá no estopim da coisa. Então a tosse vem de uma forma e que você tem que liberar aquilo. E às vezes vem com muito catarro, por quê? Porque a gente acumula. Vai acumulando as mágoas, os ressentimentos, aquelas coisas que a gente deveria de cuspir, de vomitar. Mas lógico, gente, que não adianta. Sempre eu digo o seguinte, quando a gente vai fazer um tratamento, eu sempre explico para as pessoas, não é que você inalando óleo, que você vai lá dar tapa na cara da pessoa, entrar com os dois pés, né, no peito dela, não é nada disso não. Mas é você às vezes aprender a colocar limites. Porque ninguém, a gente, por mais que a gente até seja marido e mulher que convive há 50, 60 anos, 30, 40 anos, não importa. Nem tudo você vai estar em sintonia com aquela pessoa. Por quê? Porque às vezes você está trabalhando, tem problema de serviço, só que você não quer lá falar com a sua esposa, ou a sua esposa está em casa com cheio de problemas com o filho, aí tem com a sogra, periquito papagaio, contas, e ela também quer, às vezes não quer, sabe, conversar, e a gente vai segurando aquelas coisas, sabe, e tem hora que você não consegue falar, né, então você acha melhor não falar, você vai protelando, e com isso vão vindo as tosses, gente. Então, o que eu estou explicando, a gente vai falar, não, isso não tem nada a ver. De preferência, em vez de você falar que não tem nada a ver, pense um pouquinho, vê como está a sua vida, vê como tem sido o seu dia a dia, como tem sido as coisas antes de você desenvolver a tosse, tá? Porque sempre quando a gente trabalha na terapia, não é assim, doeu agora, então nós vamos ver. O que causou para desenvolver essa dor? O que causou para desenvolver essa tosse? O que causou para desenvolver um problema mais sério, um câncer, qualquer outra coisa? Porque quando você entende o que causou, se a gente começa a mudar os nossos maus hábitos, as coisas também vão melhorando. E é isso que eu tô falando, tá? É da gente ter uma mudança de comportamento, ter uma melhora do nosso dia a dia. E em relação a isso, seria em relação às tosses, que é aquela coisa da gente aprender a
pôr pra fora. Não tô falando que é cuspir, mas colocar por quê? Porque ninguém tem a mesma cabeça que a gente. Ninguém vai ter o chá de simancol que a gente quer e nem o senso que a gente quer, porque cada um foi criado de uma forma. E cada um pode estar passando por um tipo de problema e não captar aquela, não ter a percepção daquele momento, tá bom? Então sempre que eu falo a gente tem que analisar e não já jogar pedra, tá bom? Então ter esses detalhes também. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe as informações para mais pessoas aprenderem a se cuidar, entender o que o seu corpo está falando, tá? A aromaterapia tem tratamento, né, de uma forma natural, que você não vai pôr química no seu organismo. E fiquem na paz e até a próxima!